O caminho de Paulo, um milagre de fé na congregação cristã no Brasil. Paulo sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o sustento da família vinha do suor do próprio rosto. Casado com Ana, uma mulher de coração bondoso, e pai de 2 filhos pequenos, ele se orgulhava de nunca ter deixado faltar nada em casa. Mas em 2021, tudo mudou. Uma dor intensa nas costas começou sem aviso. No início, pensou ser apenas cansaço do trabalho na construção civil, onde carregava sacos de cimento e levantava paredes o dia todo. Porém, as dores pioraram. Em poucos meses, mal conseguia se mover. Os médicos diagnosticaram uma hérnia de disco severa, com compressão nervosa. Cirurgia urgente, disseram. Ou você fica paralisado. O problema não era só físico. As contas se acumulavam. Ana, que cuidava das crianças em casa, começou a costurar para ajudar, mas o dinheiro não dava. Paulo se viu preso em um ciclo de dor e desesperança. Como vou sustentar minha família se nem conseguir andar, pensava, olhando para os filhos enquanto eles brincavam, sem entender por que o pai já não os carregava no colo como antes. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelo branco sempre vestida com saias longas e blusas modestas, o abordou após ver Ana chorando no portão. Minha filha, por que não levam esse problema para o Senhor? Perguntou, com voz calma. Na congregação, os irmãos oram, e Deus ouve. Paulo nunca tinha entrado em uma igreja. Criado em um lar sem religião, achava que fé era para os fracos. Mas, sem saída, aceitou o convite. Não tenho nada a perder, murmurou para Ana naquela noite. No domingo seguinte, Paulo entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com recato, cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura, sem instrumentos. Paulo sentou-se no fundo, incômodo, apoiando as costas com cuidado contra o banco. O ancião, um homem de rosto sereno e barba grisalha, dirigia a reunião com uma Bíblia nas mãos. Irmãos, hoje é um dia de graça, disse ele. Deus convida a todos que estão carregando fardos a depositá-los aos seus pés. Paulo sentiu um nó na garganta. Quando os irmãos começaram a orar, ele baixou a cabeça, sem saber o que dizer. Mas as palavras do ancião ecoaram: Senhor, atende aos que estão aqui com dor no corpo e na alma. Dá-lhes força e cura, conforme a tua vontade. Depois do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam com aperto de mão e sorrisos sinceros, Dona Maria apresentou Paulo ao ancião. Este é nosso irmão Paulo, que está passando por uma prova, disse. O ancião olhou para ele com olhos cheios de compaixão. Irmão, a igreja é uma família. Se quiser, podemos orar por você. Paulo hesitou. Não sei se Deus vai me ouvir. Eu nem sei orar direito. O ancião sorriu. Deus ouve o coração, não as palavras bonitas. Venha na próxima reunião de oração. Traga a sua dor para ele. Paulo voltou. E depois mais uma vez. A cada culto, sentia algo diferente. Não era só a paz daquele lugar, mas a maneira como os irmãos se tratavam, sem julgar, sem pedir nada em troca. Nas quartas-feiras, na reunião de oração, ele viu pessoas se ajoelharem e chorarem, pedindo a Deus por curas, empregos, família. Uma irmã deu testemunho de como, após anos de infertilidade, Deus lhe dera um filho. Outro irmão contou como, depois de oração, conseguiu um trabalho justo quando tudo parecia perdido. Deus faz milagres, ouvia repetir. Mas Paulo ainda duvidava. Até que, numa noite, após o culto, o ancião o chamou. Irmão Paulo, você já foi batizado? Não, nunca. O batismo é um passo de fé. É enterrar o homem velho e nascer de novo em Cristo. Se você crer, Deus pode fazer mais do que imaginamos. Paulo pensou nos filhos, em Ana, na dor que o consumia. Eu quero crer, disse, com a voz embargada. No domingo seguinte, foi o dia do batismo. Paulo, vestido com uma túnica branca simples, desceu as escadas da piscina batismal, apoiado por 2 irmãos. A água estava fria, mas seu coração ardia. Quando o ancião o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Paulo sentiu algo quebrar dentro dele.
Não foi um alívio físico imediato, mas uma paz que não entendia. Naquela noite, em casa, enquanto Ana e as crianças dormiam, ele se ajoelhou ao lado da cama e chorou. Senhor, se tu existes, me ajuda. Não aguento mais essa dor. Não aguento ver minha família sofrer. Na manhã seguinte, Paulo acordou com um peso no peito. Mas, ao se mover, percebeu algo estranho: a dor nas costas havia diminuído. Não era um milagre completo, ainda sentia um incômodo, mas conseguia se levantar sem gemer. Cauteloso, tentou andar. 1 passo. 2. 3. As lágrimas escorreram. Ana! Ana, vem aqui! Gritou. Ela correu, assustada. O que foi? Eu consigo andar, disse, abraçando-a. A dor passou. Ana caiu de joelhos, chorando. Deus ouviu, Paulo. Deus ouviu. Nos dias seguintes, Paulo voltou ao médico. Os exames mostravam melhora inexplicável. Isso não é comum, disse o médico, surpreso. Parece que a inflamação regrediu sozinha. Paulo sorriu. Não foi sozinho, doutor. Foi Deus. Na próxima Santa Ceia, Paulo estava lá, de pé, ao lado de Ana e dos filhos. Quando o ancião partiu o pão e serviu o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, Paulo sentiu uma gratidão que não conseguia expressar. Depois, durante os testemunhos, ele se levantou. Com a voz trêmula, contou sua história. Eu vim aqui cheio de dor e descrença. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não foi só minha coluna que sarou, foi minha alma. Os irmãos o abraçaram. Dona Maria chorava. Eu sabia que o Senhor não ia deixar você sozinho, disse. Hoje, Paulo serve na igreja. Ajuda a organizar os cultos, visita os doentes e, acima de tudo, testemunha. Aprendi que Deus não precisa de palavras bonitas. Ele quer um coração quebrantado, diz ele aos que passam por provas semelhantes. Na congregação, não tem show, não tem fama. Tem gente simples, que ora e crê. E Deus age. Ana costura para as irmãs da igreja. As crianças crescem ouvindo hinos e vendo o pai, antes um homem amargurado pela dor, agora um servo alegre. O milagre não foi só a cura, Paulo costuma dizer. Foi aprender que, quando tudo parece perdido, Deus está mais perto do que a gente imagina. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade daqueles que amam a Cristo, a história de Paulo se tornou mais um testemunho vivo de que, na congregação cristã no Brasil, a fé ainda move montanhas. A vida de Paulo e Ana mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, a casa deles era um lugar de silêncio pesado, onde as crianças brincavam baixinho para não incomodar o pai que sofria. Agora, o som dos hinos saía pela janela, as risadas das crianças ecoavam pelo quintal, e Paulo, com seu jeito calmo, sempre tinha uma palavra de conforto para quem passava mal na rua. Um dia, a Dona Maria, uma senhora idosa que morava do outro lado da rua, bateu à porta com lágrimas nos olhos. Seu filho, João, havia sido diagnosticado com uma doença grave nos rins. Os médicos davam pouco tempo. Paulo, você diz que Deus ouve. Será que ele ouve mesmo? Ela perguntou, com a voz trêmula. Paulo não hesitou. Vem, Dona Maria. Vamos orar juntos. Naquela mesma noite, a família inteira foi à congregação. Não havia multidões, nem palcos iluminados. Só um grupo de irmãos reunidos, como sempre, em oração. Paulo colocou as mãos sobre a cabeça de João e, com a mesma fé que um dia o salvou, pediu a Deus: Senhor, o Senhor sabe do nosso sofrimento. Se for da tua vontade, restaura este irmão. Não houve gritos, nem espetáculo. Só lágrimas, silêncio e a certeza de que Deus estava ali. 3 dias depois, os exames de João surpreenderam os médicos. Os rins, que antes estavam quase sem função, começaram a mostrar sinais de melhora. Sem explicação médica. Isso não é normal, disse o doutor, coçando a cabeça. Mas João sorria, porque ele sabia, não era a medicina, era Deus. Dona Maria, que antes duvidava, agora não perdia um culto. Eu vi a mudança em você, Paulo, mas só acreditei quando vi no meu filho, ela confessava, abraçando Ana.
Aqui não tem mágica, não. Tem só gente que acredita de verdade. Os anos passaram, e a história de Paulo se espalhou. Não por meio de redes sociais ou notícias, mas de boca em boca, como sempre acontece com as coisas que vêm de Deus. Jovens que antes viviam perdidos começaram a frequentar os cultos. Famílias quebradas encontraram consolo. E Paulo, que já havia sido um homem sem esperança, agora era um dos primeiros a estender a mão para quem chegava machucado pela vida. Muitas vezes, a gente acha que Deus só age nos grandes milagres, nas curas que todo mundo vê, ele dizia, olhando para o céu como se conversasse com alguém. Mas o maior milagre é ele mudar o nosso coração. Porque uma vida transformada é um milagre que nunca para. E assim, entre as paredes simples da congregação, onde não há holofotes nem aplausos, a fé de Paulo e de tantos outros continua provando que, quando o homem se humilha e busca Deus de verdade, ele não só ouve e ele age. Não do jeito que a gente quer, nem sempre na hora que a gente pede, mas sempre do jeito certo. Porque, no fim, a maior prova de que Deus está vivo não são os milagres que a gente vê, mas a paz que a gente sente quando confia nele. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorriso tímido, entrou na congregação com o peso do mundo nos ombros. Há meses ela carregava uma dor que nem os médicos conseguiam explicar, uma fraqueza nas pernas que a impedia de andar sem ajuda. Os exames não mostravam nada, mas a cada dia ela sentia o corpo falhar mais. Até meu filho pequeno já pergunta, mãe, por que a senhora não corre mais? Igo? Ela confessou, enxugando as lágrimas com o lenço surrado que sempre trazia na bolsa. Paulo a viu sentada no último banco, os dedos apertando o banco à frente como se buscassem forças. Ele se aproximou sem pressa, como fazia com todos, e sentou-se ao seu lado. A irmã já entregou isso para Deus? Perguntou, não como quem dá conselho, mas como quem já tinha chorado os mesmos pedaços de oração. Maria balançou a cabeça, os olhos brilhando. Já orei tanto, irmão. Mas parece que ele não me escuta. Paulo sorriu, daquele jeito que só quem já viu o impossível acontecer consegue sorrir. Deus escuta, irmã. Às vezes ele só quer que a gente aprenda a confiar sem ver. Como o cego que crê na luz mesmo sem enxergá-la. Naquela noite, durante o culto, quando o pastor fez o chamado para os que precisavam de um toque de Deus, Maria se levantou com dificuldade, apoiada no braço da irmã que a acompanhava. A congregação inteira parece ter contido a respiração quando ela, tremendo, deu os primeiros passos em direção ao altar. Não havia música alta nem gritos, só o silêncio respeitoso de quem sabe que algo sagrado estava para acontecer. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou, não com palavras bonitas, mas com a simplicidade de quem fala com um pai. Senhor, a irmã Maria veio até aqui com o pouco que tem de forças. Mas o Senhor sabe que ela precisa de ti. Não pela glória, não pelos homens, mas para que ela possa servir teu povo com alegria. Em nome de Jesus, restaura o que está quebrado. E então, algo aconteceu. Não foi um raio nem um trovão. Não houve luzes nem vozes do céu. Mas Maria, que há meses dependia de muletas ou braços alheios, sentiu como se uma corrente elétrica suave percorresse suas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, uma firmeza que não era dela. Ela soltou o apoio da irmã e, com lágrimas escorrendo, deu um passo. Depois outro. E outro. A congregação irrompeu em louvor não por causa do milagre em si, mas porque ali, mais uma vez, Deus havia mostrado que se importa com as dores que ninguém vê. Maria não só voltou a andar, ela dançou. Não como quem quer mostrar, mas como quem não consegue conter a gratidão. E quando abraçou Paulo no final do culto, ele sussurrou no seu ouvido, viu, irmã? Deus não tinha esquecido de você. Ele só estava preparando algo que ninguém mais poderia fazer, transformar sua dor em testemunho. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou não como fofoca, mas como esperança. Pessoas que há anos não pisavam numa igreja começaram a aparecer, não atrás de milagres, mas atrás daquele que os opera. E Maria, que antes se escondia vergonhosa da sua fraqueza, agora estava sempre na porta da congregação, não para contar sua história, mas para estender a mão a quem chegava machucado, assim como Paulo havia feito com ela. Porque na CCB, os milagres não são só para serem vistos. São para serem vividos. E a cada vida transformada, fica a certeza de que Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda libera.
ainda salva. Não pelo barulho, não pela fama, mas pelo amor que só ele tem por cada um que o busca de coração sincero. O tempo passou, e o que começou como um sussurro se tornou um coro. As pessoas que antes só viam Maria como a mulher quebrada, agora a reconheciam como um farol. Não era ela quem chamava atenção, mas aquele que a havia levantado. E assim, numa tarde quente de sábado, enquanto o sol pintava o céu de laranja, algo inesperado aconteceu. Um jovem chamado Lucas chegou à congregação arrastando mais do que os pés arrastavam um passado de vícios, de noite sem sono e um coração vazio. Ele não veio por curiosidade, mas porque ouviu falar de uma mulher que, como ele, já havia sido engolida pela escuridão e, mesmo assim, encontrou luz. Lucas não acreditava em milagres, mas não tinha mais para onde ir. Maria o viu de longe, encostado num poste, como se hesitasse em entrar. Ela não correu, não fez alarde. Apenas se aproximou com a mesma calma de quem já sabe que não é o poder das palavras, mas o de Deus que toca as almas. Você veio buscar alguma coisa? Perguntou, sem pressa. Lucas baixou os olhos, envergonhado. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, murmurou. Foi então que o irmão Paulo, o mesmo que orou por Maria anos antes, passou por eles e, como se já soubesse tudo, colocou a mão no ombro do rapaz. Entra, filho. Aqui ninguém te julga. Aqui a gente só te entrega para quem pode te dar descanso. E algo na voz daquele homem firme, mas cheia de uma paz que Lucas nunca havia sentido, fez com que ele desse o primeiro passo para dentro da igreja. Não houve gritos, não houve espetáculo. Só uma oração simples, feita por mãos calosas de quem já carregou muitas cruzes, e um silêncio que parecia abraçar a alma. Quando Lucas abriu os olhos, não viu anjos, não ouviu vozes. Mas sentiu algo se quebrar dentro dele, não como dor, mas como alívio. Como se uma corrente invisível, que o arrastava há anos, tivesse sido cortada. Nos dias seguintes, Lucas voltou. Não porque fosse obrigado, mas porque, pela primeira vez, sentia que pertencia a algum lugar. E Maria, que conhecia bem aquele olhar perdido que ele ainda trazia às vezes, sentava ao seu lado e contava, não a história do seu milagre, mas a história da fidelidade de Deus. Ele não te prometeu um caminho fácil, dizia ela, mas te prometeu que não ia te deixar sozinho. E isso, meu irmão, é mais do que suficiente. E assim, como um rio que começa com uma gota, a vida de Lucas começou a mudar. Devagar, como mudam as coisas que são para durar. Ele ainda tropeçava, ainda tinha dias difíceis, mas agora tinha algo que não tinha antes, esperança. E uma família que não o abandonaria, porque na CCB, ninguém é estranho. Todos são filhos do mesmo pai. E o milagre? O milagre não foi só Lucas deixar as drogas, ou Maria superar a depressão. O milagre foi ver que, onde o mundo via casos perdidos, Deus via filhos esperados. O milagre foi a igreja cheia não de perfeitos, mas de pessoas que, como Maria e Lucas, descobriram que a graça não é para quem merece, mas para quem precisa. Porque na congregação cristã no Brasil, os corações não são consertados com palavras bonitas ou promessas vazias. São consertados com amor, com oração, com a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está ali, não num trono distante, mas de joelhos, ao lado de cada um que chora, que luta, que busca. E isso, meu irmão, isso é o maior de todos os milagres. E foi assim que, alguns meses depois, Lucas e Maria voltaram à mesma igreja onde tudo começou, mas dessa vez não eram mais duas almas arrasadas pelo peso do mundo. Lucas, agora com o rosto iluminado por uma paz que nem ele mesmo reconhecia, seguiu adiante no culto, não mais como um visitante perdido, mas como um irmão que tinha encontrado seu lugar. Suas mãos, antes trêmulas pela falta da droga, agora se erguiam firmes em louvor, como se cada gesto fosse uma vitória sobre o passado. Maria, que antes mal conseguia levantar da cama, agora cantava com a voz firme, os olhos brilhantes. Não era uma cura mágica, ainda havia dias difíceis, mas ela tinha aprendido que a força não vem de si mesma, e sim daquele que nunca a deixou cair. Os irmãos da igreja, que a abraçaram sem julgamento, agora a viam sorrir, e esse sorriso era a prova de que Deus não desiste de ninguém. Mas o milagre não parou ali. Porque quando uma vida é transformada, ela se torna um farol para outras. E foi o que aconteceu. Um domingo, enquanto Lucas ajudava a organizar as cadeiras depois do culto, um jovem chamado Rafael abordou.
Seu olhar era vazio, as mãos marcadas por cicatrizes que contavam uma história de dor. Eu ouvi falar de você, disse Rafael, com voz rouca. Dizem que você era como eu, que você mudou. Lucas não precisou de muitas palavras. Apenas estendeu a mão e disse: Vem. Aqui você não está sozinho. E assim, Rafael começou a frequentar os cultos. No começo, ele chegava tarde, sentava no fundo, como se quisesse escapar a qualquer momento. Mas os irmãos não o pressionaram. Eles apenas oravam. E oravam mais. Até que, numa noite de oração, Rafael quebrou. Chorou como um menino, confessando anos de vício, de solidão, de desespero. E ali, entre lágrimas e mãos estendidas, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Enquanto isso, Maria, que agora ajudava nas reuniões de senhoras, conheceu Dona Ana, uma idosa que carregava o luto de um filho perdido para as ruas. Eu já não tenho mais forças para orar, confessou Dona Ana, com os olhos cheios de lágrimas. Maria, que sabia bem o que era sentir o coração partido, segurou suas mãos e disse: Então deixe a gente orar por você. E oraram. Todos os dias, até que, numa manhã, Dona Ana recebeu uma ligação: seu filho, depois de anos desaparecido, estava vivo. Não estava bem, mas estava vivo. E ela soube, na mesma hora, que não era coincidência. Era Deus respondendo às orações daqueles que não desistiram de acreditar. Porque na CCB, os milagres não são coisas distantes, contadas em livros. São histórias vivas, respirando nos corações daqueles que um dia pensaram que não havia mais saída. São mães que reencontram filhos, viciados que se tornam servos de Deus, depressivos que descobrem que a alegria não é a ausência de dor, mas a presença de aquele que a transforma. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada mão estendida, o milagre continua. Não porque a igreja é perfeita, ela não é. Não porque as pessoas não caem, elas caem. Mas porque, quando caem, há sempre alguém para levantá-las. Porque ali, entre os bancos de madeira e os hinos cantados com fé, Deus está trabalhando. Não com estrondo, mas com um amor silencioso que muda tudo. E se você está lendo isso hoje, talvez pensando que sua situação é sem saída, saiba uma coisa: na congregação cristã no Brasil, não há casos perdidos. Há apenas filhos que ainda não encontraram o caminho de volta para casa. E a porta está aberta. Sempre. O milagre completo. E então, como um rio que deságua no mar, as histórias começaram a se encontrar. A mãe que chorava pela filha perdida nos vícios a viu, anos depois, batizando novas almas com lágrimas de gratidão nos olhos. O jovem que tentará tirar a própria vida agora segurava um violino nas noites de culto, e suas notas, antes tristes, soavam como louvor. Até o velho que dizia não acreditar mais em nada descobriu, entre um abraço e um Deus te ama, irmão, que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas confiar em quem as tem. O milagre não foi a ausência de cicatrizes, mas a coragem de mostrá-las e dizer: aqui, Deus me encontrou. Não foi a falta de lutas, mas a certeza de que, no meio delas, uma mão invisível segurava a deles. E quando olhavam para trás, viam que as pedras do caminho, as quedas, as traições, as noites sem sono, tinham sido, na verdade, degraus disfarçados. Reflexão final. Talvez você esteja hoje onde eles já estiveram, com as mãos vazias, o coração pesado e a voz rouca de tanto gritar por ajuda. Mas saiba, o Deus que transformou água em vinho, lágrimas em dança e túmulos em portas abertas ainda faz milagres. Não dos que viram céus se abrirem, mas dos que, no silêncio de uma oração sincera, ouvem: Filho, você está em casa. Lição de vida. A vida não é sobre esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva e descobrir que, muitas vezes, a chuva é o próprio abraço de Deus lavando o que precisava morrer para nascer de novo. Na congregação, ou em qualquer lugar onde o amor de Cristo é vivo, não há tarde demais. Há apenas um convite: vem. Como você está? Que eu te mostro quem você pode ser. E a porta continua aberta. Sempre.